protocolos, né? Então, na construção dos protocolos, é dessa maneira que a gente começa construindo e depois vai abrindo para estratificar, como a gente detalhou, né? Cirurgia aqui de bucomaxilo, tempo de internação, hora, e os materiais, né? O médico definiu a quantidade de material, né? Então, nem mais nem menos. Aí a gente chama o fornecedor para negociar esses protocolos. Pode ser que o hospital tenha negociado isso e a operadora que vai fornecer os materiais. Não tem nenhuma negociação por parte do hospital, faz parte do projeto a operadora já fornecer esses materiais, por exemplo, né? Artrodese de coluna, mesma coisa, por níveis. Estipulou quantos materiais vão ser usados por níveis, né? Esses são os códigos permitidos. Então, aí começa a negociar com... Porque na cirurgia de bucomaxilo, na cirurgia de coluna, na cirurgia de ortopedia, o que pega é o OPME. Ele é o maior ofensor aí no custo do procedimento. Então, é onde a gente tem que começar e definir muito bem os protocolos. Então, enxerto, aí tem médico que quer usar um, quer usar dois, quer usar o bio não sei o quê, quer usar o enxerto top não sei o quê. Realmente é definir marca, modelo, quantidade. Por exemplo, aqui é outro, a hérnia discal. Então, também, primeiro tem o protocolo clínico, todo paciente, antes de ir para uma cirurgia, precisa seguir o protocolo clínico, senão ele não é elegível para a operadora para fazer a cirurgia, isso já de acordo com os médicos que esse paciente passa em consulta, definido o número mínimo, né, assim, necessário de materiais, e aqui essa operadora, junto com o hospital, até colocou, olha, alguns materiais diferentes, eles podem até ser liberados, eles não fazem parte do padrão, do protocolo, somente com alguma justificativa é que vai liberar cola biológica, o substituto de Duramater e um cage com trava, que é muito mais caro do que este cage intersomático que foi definido como padrão do protocolo de hérnia cervical, um nível ou 2 segmentos. Aqui também a artrodese de coluna, então, o tipo de material, todos os exames que são realizados, e a equipe multiprofissional, a fisioterapia, que vai atuar já no pós-operatório desse paciente. A urétero também é um procedimento que tem uma frequência muito grande em todas as operadoras, como eu falei, acontece muito na urgência, então precisa já estar padronizado. Então, a gente tem gabaritado com a equipe, com o médico, com toda a equipe multiprofissional, precifica-se tudo. A gente sabe que desse procedimento, o maior agravante é o APME, então aqui que precisa definir muito bem, porque usa a cesta, usa o basket, usa não sei o quê, quer usar o catéter no top, não sei o quê. Então, muito importante essas definições, esse é o valor. O exame é realizado, no caso, o honorário médico ficou fora dessa negociação, o médico receberia direto da operadora. Então, a operadora, o hospital, para fazer esse procedimento, tem um custo total de R$ 8.470, né? O quanto que ela vai vender isso, né? Então, ela também precisa entender se esse custo é muito acima do que está sendo negociado no mercado, né? E também fazer um dever de casa. Será que eu posso melhorar esse custo? Será que esse meu custo não está muito caro? Eu posso diminuir o custo? Então, os modelos de protocolo, quando eu penso nas ações do hospital, né? O hospital precisa reduzir o custo variável, né? Que é aquele custo que, se ele tiver consumo, ele vai ter o custo, ou seja, o OPME,
fazer negociação com os fornecedores, às vezes não é o PME, né? É fornecedor de insumos, de medicamentos, terceiros, como o banco de sangue, revisar a padronização de material e medicamento, né? Muitos hospitais aprenderam a trabalhar com outros materiais e outros medicamentos na pandemia. Na pandemia, faltou muito material, muito insumo, todos os hospitais tiveram que ver novas marcas, ver novos fornecedores, e eles aprenderam. Então, na pandemia serviu, agora tem que ser tudo top, né? Revisão de protocolos baseados em estudo de farmacoeconomia, melhores práticas assistenciais e segurança ao paciente. Será que vale a pena mesmo ter isso, né? Isso vai trazer realmente alguma melhoria para o paciente na prática assistencial? Eficiência operacional, né? Otimizar os horários ociosos do centro cirúrgico, de repente, de manhã tem um volume muito grande, por que não faz essas cirurgias, esses protocolos à tarde, às vezes à noite? Porque o custo está lá, o hospital precisa manter o centro cirúrgico 24 horas funcionando com funcionários, sábado, domingo e feriado. Será que para ser mais lucrativo, o hospital não poderia deixar alguns procedimentos para fazer à tarde, para fazer à noite, por exemplo, para preencher esses horários ociosos? Como muitos centros diagnósticos fazem isso, fazem ressonância de madrugada, radioterapia de madrugada, o equipamento está lá, o profissional está lá, tendo exame ou não, tendo cirurgia ou não, então tem que otimizar. Dimensionar o agendamento do centro cirúrgico para dias com menor taxa de ocupação. Tem hospitais que segunda-feira é lotado, sexta-feira ninguém quer operar. Por que ninguém quer operar sexta-feira? Porque o médico não quer sábado e domingo ir no hospital, por exemplo. Aí o centro cirúrgico está ocioso. Revisão do fluxo do paciente, eu dei o exemplo para vocês, daquele caso do cirurgião pediátrico, né? Então, desde a internação, admissão, transferências internas, alta do paciente, esse fluxo tem que girar rápido. O paciente não pode demorar para internar, atrasar a cirurgia, porque está lá na internação, não consegue fazer a internação, tem 20 pessoas para internar no mesmo horário, tem 4 funcionários para fazer essa admissão, o funcionário faz a admissão de 3 pacientes, quer subir todo mundo junto para o andar, né? Então, tem que ver todo esse fluxo. Controle rigoroso da liberação do leito. Às vezes, esse paciente tem alta, ele fica lá esperando o horário do rodízio, esperando o almoço. O paciente teve alta, tem que ir embora, não tem que ficar no hospital. Mesmo que ele... pode sair até meio-dia, ele teve alta às 8, mas se ele sair às 9, melhor para o hospital. Até às 10 horas o quarto está limpo, 11 horas ele pode internar alguém. Que aí é meio-dia, tem um povo que vai almoçar, fica mais parado da meio-dia a 1, aí vai limpar o quarto, esse quarto 3 horas aí troca plantão, aí o quarto vai ser liberado 3 horas da tarde, né? Eficiência da equipe assistencial, então, redução do intraoperatório, quer dizer, essa equipe ser muito mais eficiente e procurar fazer mais rápido o procedimento, né? E a revisão dos kits e protocolos, né? Então, é aquilo que eu falei, muitos hospitais, muitos médicos trabalham com uma marca, gostam daquela marca, é a mais cara, será que precisa? E a ação da operadora também. Toda essa negociação de fornecedor e OPME, a operadora também precisa fazer, revisão de protocolos, né, baseados em farmacoeconomia, até para ajudar na inclusão, até nas melhores práticas assistenciais. Às vezes é muito melhor para uma operadora, por exemplo, implementar algum item de segurança, como uma monitorização intraoperatória, do que ter um evento adverso. Isso vai ficar muito mais caro para essa operadora, né? Algumas operadoras trabalham com tabela fixa de OPME, né? Então, acaba balizando o mercado. O fornecedor já sabe, gente. Por exemplo, tem uma grande seguradora nacional que tem uma tabela fixa. Os fornecedores já sabem, é aquela operadora, é esse valor mesmo que eles pagam, não adianta eu querer cobrar mais. Então, isso acaba até forçando já
uma prática no mercado, né? A equipe, eficiência da equipe assistencial, as operadoras que credenciam os médicos, então precisa realmente avaliar essa equipe médica, né, que sejam os médicos com as melhores práticas, com resultado, né, médicos que operam bem, que têm resultados clínicos e cirúrgicos, né? Teve uma operadora que fez um estudo aí de uma equipe de oncologia. Os pacientes daquela equipe, todos faziam transplante, tudo ficava grave, tudo dava complicação, o transplante não ia liso, era o perfil daquela equipe. Será que alguma coisa não está errada com aquela equipe? Proporcionar remuneração por desempenho. Poxa vida, se você tem um prestador que fez o dever de casa, que reviu, que está sendo parceiro, um médico que está operando os pacientes no menor tempo possível, usando tudo que foi padronizado, os pacientes não infeccionam. Por que eu não participo isso com performance, com uma remuneração, né? Porque quando eu busco uma economia, e quando eu tenho essa economia, eu guardo essa economia comigo, né? Por que eu não compartilho um pouco daquilo que eu consegui economizar? Isso é uma maneira de incentivar cada vez mais, né? E direcionar realmente, né? A gente falou isso, e às vezes na prática as operadoras fazem, enxugam a rede, diminui o valor, diz que vai direcionar, e às vezes na prática não faz isso, né? Então precisa realmente cumprir o que é realizado na prática, né? E se realmente o prestador está sendo parceiro, está te ajudando, está formatando, que você realmente direcione os pacientes e aumente o volume. Quanto maior volume, é uma maneira do prestador diluir o custo dele, tá? Então, eu lanço aí, né, essa provocação, né? Dá para a gente fazer mais com menos, sem comprometer a qualidade assistencial? Eu entendo que dá para a gente fazer menos. Tem muito dever de casa que a gente pode fazer, olhar para dentro das nossas estruturas e conseguir melhorar tudo isso, né? Muitos desses protocolos já estão aí no mercado, as operadoras têm ciência, os prestadores têm. O que precisa é colocar na prática e começar a monitorar e olhar no que você pode ser eficiente, né? Por isso que eu entendo que dá para fazer mais, porque hoje, muito dos nossos processos, é o que eu trago nessa figura, os nossos processos são quadrados, a gente tem dificuldade de analisar, dificuldade de ter indicador e fazer a análise, a gente tem dificuldade de rever os custos, né? É muito difícil rever protocolos com equipes médicas, a gente tem dificuldade de faturar, de cobrar, de autorizar, mesmo tendo até protocolos ou pacotes, né? Então, muitos dos nossos processos ainda são todos quadrados, e é difícil mesmo, né? Então, o que a gente traz e o material que a gente disponibiliza aí é para ajudar a olhar e fazer como esse exemplo, que os nossos processos sejam mais redondos, né? E aí a gente consegue ter processos mais enxutos e ser mais eficiente, né? E ter uma melhor negociação e privilegiar quem faz mais, quem se dedica a fazer melhor, a reduzir custo, né? Então, temos margem, sim, para sermos o quê? Como eu coloco aqui, trabalhar com a eficiência, com a eficácia e com a efetividade, né? Entender o que a gente pode melhorar nos nossos custos, nas nossas avaliações do resultado e realmente no impacto final de tudo isso, né? Então, fazer corretamente, utilizar produtivamente os recursos, otimizar esses recursos, a questão do custo-benefício, né? Vale a pena isso, vale a pena incluir mínimo de perdas ou evitar desperdícios. Eu nem coloquei, mas quanto há de desperdício nos hospitais? Até agora a gente falou em otimizar, mas o quanto tem de desperdício, e quem trabalha em prestador de serviço, quem trabalha em operador, em hospital, sabe, clínicas, até consultórios, prestador que esquece de faturar,
deixa de cobrar o que precisa, 1 ano depois acha uma conta na gaveta. Gente, isso é um desperdício. Você fez um procedimento, esqueceu de cobrar, esqueceu de lançar, mesmo aqueles desperdícios que eles não vão estar computados com a operadora. É aquele funcionário que deixou cair no chão, a operadora não vai pagar algo que caiu no chão e quebrou, uma ampola de um medicamento que o funcionário deixou cair e quebrar, o funcionário que contaminou, desperdício, às vezes, até pela competência técnica, o funcionário não é treinado para realizar aquilo, ele não tem a destreza, por exemplo. Então, todo esse meu treinamento foi falado o quanto a gente pode ser mais eficiente, mas a gente precisa olhar que tem desperdício, não é só fazer mais com menos, mas é deixar de desperdiçar, inclusive o desperdício operacional, faturar no momento certo, cobrar corretamente, né? Nem isso muitas vezes os prestadores conseguem. A eficácia no resultado, né? Fazer o que deve ser feito no momento que deve ser feito, capacidade de atingir os objetivos e a meta, e ter indicadores de desfecho clínico, né? Então, é produzir mais com menor utilização de recurso. Para isso, você vai conseguir ser mais competitivo e ter as melhores práticas.